Lucas 7:36. Eu fiz o resumo do domingo passado. E eu creio que vocês já entenderam como lidar com a ansiedade deste século. As crises de ansiedade. O problema não está no sofrimento que as pessoas têm. Por causa do sofrimento geram-se tantas crises, tantos problemas. Eu fico ansioso em resolver todos eles. Até com o meu futuro me preocupo. Não é a questão do sofrimento, é como você está lidando com o sofrimento. Então o Senhor vem nos ensinando. Atente-me todas as coisas. Eu não quero que vocês se preocupem, mas se ocupem. Para que vocês ocupem a mente com a palavra, ocupem a mente com aquilo que dá fé, dá esperança. Quer aprender a lidar com os problemas dessa vida, com as ocasiões e com as surpresas da vida, que é o acaso, com o futuro. Então saiba que Deus quer que você viva ocupado e não preocupado com o futuro. Já comece nesse princípio. As ocasiões vai vir, oportunidade todos nós vamos ter. Todos, sem exceção. Todos têm oportunidade. E tem algumas oportunidades que se repetem e outras não. Tem muitas que vêm uma só vez na sua vida e não se repetem. Mas todos nós teremos oportunidade, porque Deus diz: há tempo, há propósito para tudo nessa terra. Então todos nós teremos oportunidade para fazer, para desfazer, para errar, para corrigir o que errou, para melhorar, para piorar também. Tudo vai depender de como você vai lidar com aquilo que está se apresentando na ocasião na sua frente. Você parar para governar aquilo e não ser governado. Principalmente quando se trata de problemas. O problema é que as pessoas criam uma mentalidade tão cativa, tão escrava das suas emoções, que elas não têm domínio, não exercem o seu domínio. Elas ficam presas nos pensamentos próprios sobre si e sobre o que está em volta dela. E esquece de que Deus não disse para ela: fique preocupada. Deus disse: não, ocupe a mente em buscar a solução. Ele disse, né? Nós lemos lá em Eclesiastes 3:12, dizendo: busque ser feliz. Viver feliz não é ter tudo o que quer, não é ter várias conquistas, não é tudo dar certo. Eu estou feliz porque tudo na minha vida dá certo. Essa felicidade é muito fácil assim dizer que é feliz, porque na vida nem tudo dá certo. Então ser feliz é manter um estado de satisfação, é um estado do ser, de como você está reagindo diante das ocasiões da vida. Então se eu me mantenho em paz, se eu procuro ter domínio sobre aquilo que está vindo me prejudicar, o que está acontecendo na minha vida, eu procuro pensar. Quando fala domínio, é não deixar se levar por aquilo, é você parar para pensar, olhar e dizer: o propósito de Deus não é que eu fique preocupado, com o futuro, ou se isso vai piorar ou vai melhorar. Eu tenho que saber como que vou lidar com isso. Se cabe a mim fazer, vamos fazer. Por onde? Ele disse: busque ser feliz e procure viver cada vez melhor, fazer o melhor para viver melhor. Então eu olho para aquilo que estou vivendo e não deixo aquilo me dominar. A partir do momento que você fica buscando respostas para as coisas que você não tem domínio sobre elas, não tem controle sobre como aquilo vai progredir ou regredir, você começa a ficar inquieto, que é a ansiedade. Ansiedade é inquietude, é você ficar inquieto. E para piorar, você ainda junta o presente com o futuro. E a preocupação lhe tem esse poder. Será que isso vai piorar no mês que vem? Você está no mês de julho ainda, está pensando se agosto vai ser pior que julho. Esse que é o problema, é a forma que você olha as coisas. Se você olha de uma forma, só a emoção daquilo, só a emoção, só a ação dos conceitos humanos sobre aquilo apenas, você começa a parar de exercer o domínio que Deus quer que você exerça. Você tem que olhar para os seus princípios de vida que Deus estabeleceu, principalmente princípios de vida que os pais ensinaram, que são os sábios, e os princípios de vida que Deus ensinou na sua palavra, para você saber como lidar com aquilo que está diante de você, e não se deixar aquilo arrastar você através das suas emoções. É
muitos pensamentos. Quando as coisas vêm nos afrontar, geram muita inquietação, porque a gente quer resolver aquilo a qualquer preço, e o mais rápido possível, de preferência, porque sofrimento significa aquilo que nos incomoda, e tudo que incomoda nós queremos dispensar logo. Mas a felicidade não é ter essa preocupação de dispensar logo, é de saber lidar com aquilo. Como eu posso resolver isso da melhor forma que me ajude a melhorar como pessoa, ou ajude a melhorar essa situação e não piorar ela. Procurar estar satisfeito, é dizer, este é o momento que eu tenho que viver, e não ficar ansioso a qualquer preço, de qualquer forma eu vou resolver isso de uma forma ou de outra. Não é desespero, você tem que manter a calma. E como manter a calma? Respirar fundo e começar a observar os seus pensamentos. As pessoas não param na hora da tribulação para observar o que estão pensando a respeito daquilo, simplesmente se deixam levar, ou pela raiva, ou pelo medo, vai que vai, é um rio, vai arrastando ela. E o final sempre não é bons resultados, sempre é mau resultado. A pessoa cansa e não consegue sair daquela situação. Aí precisa de ajuda de pessoas, de Deus. Então o segredo para viver, como disse Paulo em Filipenses 4, estar satisfeito com aquilo que temos, aquilo que Deus permitiu que nós possamos viver, é estar contente, em dizer, vamos falar contente, gratidão, estou satisfeito e contente, porque eu estou com gratidão, obrigado. Não é o melhor que eu tenho. Essa semana eu mandei um vídeo para vocês viram lá, né, que mandaram, eu montei um vídeo lá, dizendo que o cara que tinha a moto, que queria ter um carro, e a bicicleta, e o da bicicleta queria ter uma moto, e depois o outro carregava a pé um peso, e o do peso disse, ai como dói, como cansa isso. Aí de repente veio um outro ainda de cadeira de roda, que se eu tivesse as pernas, eu carregava esse saco pesado assim, olha lá que vídeo, não, eu achei muito bacana. Tem a ver com a satisfação. Não é que nós temos que perder as pernas para poder entender isso, mas a gente tem que entender que existem pessoas que sofrem coisas até piores do que você está sofrendo, e elas têm que sobreviver, elas têm que lidar com aquilo para continuar vivendo. E com você não vai ser diferente. O que você está passando é para você lidar com aquilo para continuar vivendo a vida nesta terra, até quando Deus quiser, mas para viver da melhor forma. Quando diz viver da melhor forma, é procurando melhorar e não piorar, se afastar daquilo que vai te piorar. E isso começa pelos pensamentos. Isso começa nos pensamentos. As suas atitudes é fruto, Jesus disse, dos pensamentos. Então comece a policiar, vamos dizer assim, os seus pensamentos, para que aquilo que está entrando, o que isso vai produzir? Vai produzir emoções. Se você já está cheio de raiva, você vai ainda alimentar a sua mente com coisas que te agitam, que trazem violência. Eu acabo de discutir um assunto e você está vendo a televisão e o cara dizendo, e ele pegou a arma e foi lá e resolveu e matou e não sei o quê. Aí vem outro, sei lá, dando um conselho, se fosse eu, quebrado, assistir boxe. Eu estou cheio de violência e estou alimentando ainda mais violência aos meus pensamentos. Pelo contrário, você tem que buscar na contramão, procurar respirar e dizer, peraí, o que eu estou colocando nesse momento de tribulação que eu estou passando na minha mente? Coisas negativas, coisas que vão me animar, estão me desanimando, foge. É você quem exerce o seu domínio sobre a sua vida, é você que tem, Deus deu a você apenas o domínio sobre a sua vida. Ele não deu a mais ninguém, nem seu esposo pode dominar sua vida, nem sua esposa pode dominar. O controle sobre a sua vida, só Deus e você tem. Quando diz o domínio, é poder para tomar decisões. Então comece a filtrar os seus pensamentos. Peraí, isso não quero pensar e não vou pensar. Aí vem o pensamento, eu disse que isso eu não quero pensar e não vou pensar. Eu falei para vocês, é duas cabeças assim a mesma. A alma e o espírito do homem, eu vejo assim, com a consciência do bem e as emoções falando. O espírito dizendo alguma coisa e a alma dizendo vamos fazer várias coisas. Então o espírito toma decisão e a alma traz as suas emoções, traz as suas sugestões diversas, que é volúvel a emoção do homem. Não para de
subir e descer. Então nós temos que tomar decisão. Essas duas consciências que foi colocada dentro do homem é para levar ele à capacidade de tomar decisões. Então pare para pensar. O espírito do homem, Jesus disse que está pronto, sempre está pronto. Então pare para pensar. Veio um pensamento: peraí, isso aqui vai resolver? Eu gritar com essa pessoa, eu xingar essa pessoa, vai resolver alguma coisa? Não vai resolver. Então não serve esse pensamento. Antes de produzir na minha boca alguma palavra, antes de produzir nas minhas mãos alguma ação, de bater, de empurrar, de jogar alguma coisa, de produzir violência. É aqui que começa. Então, renúncia, eu disse, faz parte dos passos da cruz. Eu falo que as pedras, os passos da cruz, no nosso caminho, no caminho da cruz, Jesus disse que nós passaremos na vida o caminho da cruz. Ele disse: pega a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo dos passos de renúncia e arrependimento diário, constante, que a sua vida vai passar e necessário. Então os pensamentos, antes que se forme uma vontade e se conclua uma decisão, renúncia. É o que combate o que está dentro. Eu chamo de vassoura de dentro. É o que veio varrer dentro. Renunciar, não aceito. Não preciso pensar assim. Não preciso ir lá tomar satisfação. Eu preciso agora ficar quieto. A melhor solução diante das tribulações, quando você não sabe o que fazer, é ficar quieto e buscar Deus. E buscar acalmar a sua alma. Como Davi disse: acalma-te, minha alma. Você não sabe que ainda eu louvarei. Acalma a tua alma. Tranquilize os seus pensamentos para depois buscar uma decisão mais segura. Então o Senhor nos ensinou todos esses dias. Foram vários domingos que eu vim falando de Eclesiastes 3 até João, alguns até João. Mas falo, enquanto o Espírito diz, fale, vou falando até entrar nos neurônios, os mais profundos neurônios, mas vai ficar lá guardado. E uma hora você vai precisar dessa informação e vocês vão lembrar daquilo que Deus pediu para que eu falasse com você. Aí tragam a memória diante da tribulação. Isso aqui serve, porque isso aqui não vai dar, não sei o que fazer. Aquieta-te, porque o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, quer dizer, tranquilize o coração. Peraí, estou agitado, não vou tomar decisão. Espera um pouco, sabe? Pare de falar com aquela pessoa discutir. Espera só um pouquinho, vai no banheiro, põe a sua mente, canaliza ela em outro pensamento. Vou tomar um café, já era. A mente está ali, eu vou bater nessa mulher, vou bater nesse cara, vou bater nesse filho, nessa filha. Você fala: vou tomar um café. Acabou o último pensamento que fica. Aí já despotencializou aquilo que as emoções estavam te arrastando. Você que exerce o seu domínio sobre as suas emoções. Quando eu falo domínio, é a capacidade de raciocinar e tomar decisões sobre aquilo. Perdoar é uma decisão. Então você vai tomar uma decisão. Perdoa ou não perdoa? Você tem que tomar a decisão. Não pode ser deixado se arrastar pela carroça. Você é o cavalo da história. É você a força, que eu quero dizer, que arrasta as suas emoções. Tem que levar ela do controle e não ela arrastar você. Quando você aprende esse equilíbrio entre decisão e emoções, então você começa a ter direção melhor para melhorar a sua vida e não piorar ela. É a palavra de Deus, irmãos. A ciência hoje é uma novidade para nós, mas a palavra de Deus é de muitos anos. É que a gente não conhece as coisas, como é maravilhoso o Espírito, a grandeza do conhecimento de Deus. Mas ele sempre disse aos homens: estudem, desenvolvam, evoluam no conhecimento. E vocês, é fantástico. Deus ama o conhecimento humano, assim, a forma com que se dedica para o bem, né? A capacidade de criar novas ideias. Deus ama ver isso, porque Ele está vendo alguém que Ele criou a sua própria semelhança, cumprindo o seu propósito. Deus nos criou com capacidade para desenvolver ideias, para criar coisas novas. Ele nos deu capacidade de criação, até de procriação, de gerar
outras vidas. É maravilhoso, né? Então Deus falou. Ele falou sobre isso. Em Filipenses nós lemos lá 4, satisfação, não deixa a ingratidão entrar, não deixa esse espírito de reclamação, de murmuração. Falamos de princípios, você quer guardar. Como eu posso alinhar o meu pensamento? Aí o Espírito Santo trouxe, alinhe o seu pensamento com um princípio básico lá de Filipenses 2, 6, que ele estava falando. Filipenses 2, né? 6. Primeiro ele disse 2, 5, que o seu pensamento seja, pense como Cristo pensa, que seja o modo que Cristo pensa. Aí ele vai em seguida dizendo sobre o princípio. E qual o princípio que ele trouxe? Dizendo, não a soberba. Jesus disse, esse é o princípio que eu quero que vocês aprendam a lidar com o pensamento. Primeiro, rejeite a soberba, porque senão vocês não vão encontrar Deus. Primeiro, renuncie a soberba e renuncie o orgulho, porque essas duas coisas não tem só um princípio carnal da natureza humana que se inflama nas suas emoções, mas tem um princípio espiritual, porque a partir do momento que você é soberbo, você se acha, né, que não precisa de ninguém, que pode tudo, e você é intocável. A partir do momento que você é orgulhoso, sou independente, não preciso de ninguém, não preciso de Deus, não preciso de ninguém, resolva meus problemas. Ou então a pessoa às vezes você precisa parar com isso, e no orgulho você não procura ajuda, no orgulho você não procura conselho, não procura ceder às vezes para que aquilo seja modificado, ainda que você tenha razão. Por causa do orgulho, Deus nos rejeita. Ele rejeita o orgulhoso e ele rejeita o soberbo. Tanto que ele diz, eu humilho o soberbo e exalto os humilhados. Porque humildade vem de dependência. Então Jesus disse, depender de quem? Princípios de Deus. Então o primeiro princípio do pensamento, estou sendo soberbo, em nome de Jesus me perdoe, Senhor. Estou sendo orgulhoso, Senhor, me ajude a deixar esse orgulho. Estou sendo orgulhoso da minha mulher, do meu esposo, estou sendo orgulhoso do meu patrão, estou sendo orgulhoso do meu colega, renuncie o orgulho, porque isso terá um fundo espiritual, é uma porta aberta para o diabo entrar e dominar as suas emoções, a sua alma. Então renuncie. É o primeiro dos dois princípios que ele diz. E depois ele diz sobre humildade, viver uma vida de dependência de Deus. E ele diz sobre renúncia, renunciar, sempre renunciar. E depois ele diz sobre estar disposto a obedecer. Então tudo aquilo que vem trazer atitudes que agradam a Deus é obediência. E Deus quer que você faça o que agrada a Ele. Então tudo que eu faço para agradar a Deus é obediência a Deus. Então ele se dispõe a obedecer, disposição de obedecer, humildade, disposição de obedecer. E a renúncia tem que fazer parte da sua vida diária para lidar com o casamento. Há um princípio básico, é básico isso, tem muitos princípios, mas esse princípio é básico também. Se você guardar os seus pensamentos nesse contexto, você vai começar a renunciar aos pensamentos ruins, dizer, não preciso desse orgulho, eu não preciso maltratar essa pessoa para me defender, eu preciso me calar, orar, esperar as coisas mudarem. Então você vai aprendendo a lidar com cada situação. E ele deixou bem claro sobre isso. E Paulo disse, o segredo para viver, viva satisfeito. Ok? Então em Filipenses 2:5 disse que vocês possam pensar ao modo que Jesus pensa. Aí nós falamos sobre pensar ao modo, não é pensar igual. Dizer pensar igual te tira o direito de decidir, de fazer escolha. Então Deus não te obriga a não pensar como Ele pensa. Jesus não te obriga, mas Ele sugere, siga, guarda, aqueles que me amam, guardem os meus ensinos, os meus mandamentos. Se vocês guardarem os meus mandamentos e poder ocupar a mente de vocês com aquilo que eu tenho ensinado, como lidar com as pessoas e com as coisas da vida, aonde ele falou isso? Através de ensinamentos e através de parábolas que ele veio falando. Várias parábolas que ele deixou. As parábolas te dão a liberdade de interpretar e de entender ocasiões diferentes com a mesma palavra, que dá direção sobre as coisas, sobre entender como lidar com as coisas. Então a parábola é muito importante. Então nós vamos ver muitas parábolas
no livro de Lucas, a começar. E nós já temos falado de algumas. Nós falamos lá em Lucas 10, por exemplo, do bom samaritano. Devemos ajudar e servir as pessoas, sem pensar no mérito, se ela merece ou não. Nós já lemos, você talvez nem lembra, a ovelha perdida, em Lucas 15, 4, dizendo que devemos nos alegrar com a salvação das pessoas. Olha o pensamento que tem que ocupar. Nós falamos da galera perdida, em Lucas 15, 8, devemos dar o devido valor às pessoas, assim como damos as coisas. Cada coisa tem o seu valor, uma alma tem muito valor para Deus, e nós temos que nos alegrar quando encontramos, assim como nos alegramos quando encontramos as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus. O filho pródigo, em Lucas 15, 11, dizendo pensar bem para tomar decisões, para não se precipitar, também não ter ciúmes e gratidão. O filho pródigo nos ensina. O servo na mesa, lá em Lucas 17, 7, que diz sobre obedecer é um dever, e não é por causa que eu obedeço, que é por causa da recompensa que eu devo obedecer. Em Lucas 17, 7, sobre o servo que acerta a mesa, onde primeiro ele tem que servir ao Senhor, para depois sentar-se à mesa, e ele nem sempre será recompensado, porque ele fez o trabalho que tinha que fazer. É um dever fazer as coisas que Deus espera que você faça e que eu faça. Nós somos abençoados simplesmente porque Ele nos ama, e não é porque nós somos muito falhos. Nós fazemos as coisas às vezes muito incompletas, muito falhas, e mesmo assim Deus nos abençoa, Ele nos ajuda, nos responde, nos atende. Então o amor de Deus. E por último nós falamos em Lucas 16, 1, o administrador que desperdiçava. Alguns falam do administrador infiel, não se tratava de infidelidade, mas de pessoa que desperdiçava, que fazia as coisas e não cobrava. O senhor viajou, deixou o dinheiro na mão do cara, e o cara distribuiu, emprestou, e em vez de cobrar as pessoas e juntar o dinheiro do senhor dele, ele dava e não cobrava e largava a administração. E depois nós falamos que o exemplo que ele deu, do porquê ele usou como exemplo um administrador que desperdiçava, porque ele disse que nós temos que aprender a ser criativos diante das situações, buscar novas ideias, sendo inteligente. Porque aquele homem ele fez o quê? Buscou uma ideia e disse: bom, eu vou fazer dessa forma, eu vou negociar 50% da dívida e todos aqui vão ficar meus amigos. Aí eu vou lá para o meu senhor, como o meu senhor ficar bravo comigo, aí ele vai me mandar embora, mas eu tenho um monte de amigos, eles vão me ajudar. Entendeu a inteligência do cara? Então é bom perdoar, é bom lidar, fazer o bem às pessoas, porque é uma forma até de você construir. Você precisa, nós precisamos uns dos outros, e temos que usar a nossa capacidade de inteligência para lidar com cada situação da nossa vida. Esse foi o provérbio que nós vemos, uma parábola que nós vemos dizer em Lucas 16. Hoje nós vamos ler Lucas 7:36. Vamos lá então ler. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele, Lucas 7:36, e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Repete comigo: morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás, lá pelo calcanhar. E ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés de Jesus. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos, e beijava os pés de Jesus, e derramava o perfume neles. E quando os fariseus viu isso, pensou assim: este homem, se fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele, e a vida de pecado que ela leva. Todo mundo conhecia a fama daquela mulher, uma coisa que se destacou do que o Espírito chamou. Todo mundo, bom, Jesus estava ali.
Se todo mundo conhecia, será que Jesus também não conhecia aquela mulher? Digo humanamente. Mas o inimigo ele é tão sujo que mesmo quando a situação é natural, ele tenta levantar de alguma forma acusação contra os servos ungidos de Deus. Então ele disse, colocou em questão a vida espiritual. Se ele soubesse, ele não faria isso. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela tocar nele, porque ela era de má fama. Talvez uma prostituta, talvez, não sei, uma pessoa que ninguém gostava de estar perto. Era visto talvez uma forma de maldição. E as pessoas rejeitavam ela. E Jesus sabia que era aquela mulher. Todo mundo sabia que ele sabia. Mas eles vieram para colocar em questão, não a questão de Jesus também saber ou não humanamente saber, mas já veio colocar em questão a vida espiritual de Jesus. O chamado de Jesus diante da situação. Por quê? Porque diante da situação ele esperava, como todos ali tinham um hábito, era uma situação onde a pessoa vivia uma vida desregrada, era recuar, era rejeitar aquela pessoa, é acusar aquela pessoa, é se afastar. Essa pessoa é uma pessoa maldita, eu vou me afastar dela. Essa pessoa é complicada, eu vou me afastar dela. Não. É o contrário que Jesus faz. Por isso que é a prova de que ali tinha uma condição da natureza humana agindo e da natureza espiritual. A natureza humana dos fariseus e dos homens que estavam ali, todos nós sabemos humanamente quem são as pessoas que estão em nossa volta. E a gente olha no contexto da visão humana e paramos para analisar a coisa na visão humana. Então nós baseamos se ela é assim, ela sempre foi assim, essa pessoa nunca vai mudar, ela não serve, ela não presta, ela não sei o que, é irresponsável, e blá blá blá, e blá blá blá. Isso é conceitos humanos. Porque somente Deus, somente Jesus verdadeiramente conhecia o coração daquela mulher e o que tinha acontecido dentro dela. Então Deus tem o poder de transformar as pessoas de dentro para fora. E Jesus sabia que naquela mulher já tinha começado esse processo de mudança. Jesus tinha essa revelação, mas eles não tinham. Mas a primeira coisa que o diabo quer é que você seja questionado a sua condição espiritual através da acusação. Porque eles estavam esperando que Jesus apontasse o dedo para aquela mulher. Porque se ele fosse um dos nossos carnais, ele já deveria tomar satisfação. Ele já tinha sentado o reino nessa pessoa. Ele já tinha mandado não passar daqui. Você está louca, boa mão em mim. Mas Jesus era Deus e ele tinha conhecimento. Mas ele não pensa assim que Jesus era Deus, é por isso que ele agia melhor. Não, porque ele colocou o Espírito de Deus em nós. Então estamos empatados. Dizer que Jesus fazia coisa porque era Deus, então eu não consigo, ele era Deus. Mas nós somos, a Bíblia diz, como Deus. Como Deus, então somos Deus, como Deus. Porque ele colocou o Espírito de Deus para tratar dentro de nós. Então somos capazes sim de poder tomar decisões que Cristo tomou naquele momento. De ter discernimento espiritual para saber lidar, que mesmo uma pessoa se mostra totalmente, sabe, essa não tem futuro, uma pessoa que te perturba, que te incomoda, você saber lidar melhor com isso. Não se precipite na acusação, não se precipite em sentenciar a vida daquela pessoa, não se precipite em falar sobre o que aquela pessoa faz, por isso que você é assim, porque você sempre foi assim, porque ela já sabe quem ela é, o que ela faz com a vida dela. Você precisa aprender a olhar para as pessoas e ter discernimento do Espírito, do que Deus está fazendo ou do que Deus pode fazer com ela. Procurando silenciar muitas vezes e orar mais por essa pessoa do que acusá-la, do que apontar o dedo para ela. Então aquela mulher veio e os fariseus estavam esperando Jesus apontar o dedo. Aí ele não é profeta, porque todos os profetas apontariam o dedo. Os profetas carnais, mas o profeta espiritual tem discernimento. Então quando ele olha para a ocasião da confusão em família, dos problemas no trabalho, ele já ora e diz: Senhor, que bagunça é essa? E aí o Espírito diz: fica quieto,
fale nada. Ou então fale apenas isso e fique em silêncio. Ou então saia desse ambiente. E você ouvir a voz do Espírito e tomar a decisão certa. Porque os teus acusadores, porque o diabo não dorme, irmãos. Ele não brinca. De dia e de noite ele está, a Bíblia diz, acusando a vida dos servos de Deus. Ele vai diante de Deus à procura de alguma coisa que você possa falhar para dizer, eu posso tocar nele, para que Deus permita tocar na sua vida. Mas Deus não permite por causa do sangue de Jesus, que te purifique de todo pecado. Mas vigia, porque a tua acusação contra as pessoas que são pecadores, que têm uma vida desregrada, nada vai mudar na vida dela. Mas o Espírito Santo, através da sua oração e das suas palavras de bênção, vai poder mudar. Essa semana mesmo nós lemos no Orando da Palavra, uma palavra em Provérbios dizendo, que há poder nas palavras, poder de dar vida e de matar, e destruir, quando fala em matar as pessoas. Então temos que tomar cuidado, temos que aprender a respirar, mesmo diante de pessoas que no conceito humano não valem nada, e poder não nos deixar contaminar com a acusação, com a sentença, porque quando nós julgamos as coisas, nos tornamos juiz. E o Senhor diz, aquele que é juiz será réu de julgamento. Então vai ser julgado como juiz, e não como réu também. Deus vai vir para julgar os juízes. Então não queira cair na mão de Deus por causa de palavras de maldição contra a vida de pessoas. De ver você falar, você não pode mudar a vida dela. Então fique quieto e ore por ela. E peça para que Deus cuide, mude, sei lá, faça justiça para que ela aprenda a lidar, dar outra direção às atitudes dela. Mas ore a Deus e não caia nas artimanhas de Satanás. E não lhe vier para tentar tirar de Jesus alguma coisa que pudesse fazer com que ele pecasse naquele momento. Mas Jesus estava com um pensamento alinhado no reino, pronto para ouvir o Espírito Santo. Vamos lá para o versículo 40 para a gente estar finalizando. Jesus disse no 40. Então Jesus disse ao fariseu, Simão, tenha uma coisa para lhe dizer, quero dizer umas coisas para vocês. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse no versículo 41, 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar. 2 deviam. O que é comum, um devia 50, outro 500, mas o que é comum, os dois deviam dinheiro e não podiam pagar. Mas nenhum dos dois podia pagar. Ao homem que havia emprestado, então o homem que havia emprestado perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo, vai agradecer aquela pessoa que emprestou? O que devia 50 ou o que devia 500? Não existe. A gente olha para isso, isso é que tentando fazer nós pensarmos o modo que ele pensa. Não existe. É o tamanho do pecadinho que Deus estava querendo ensinar para ele. Tem pecadinho e tem pecadão. Deus, os pecadão é grande e Deus perdoa de forma diferente eles. Quem peca um pouquinho, Deus perdoa de uma forma. Não tem problema, isso aí desconsidera. Aos pecadão, eu exigia, você vai ter que dar 7 voltas no universo. Aí, sei lá, você vai ter que fazer um monte de coisa para a sua vida mudar, que é pecadão, né? Ele diz que o emprestador, aquele que estava emprestando, ele disse estar perdoado para os dois. Pecadinho e pecadão para Deus não tinha diferença. Tudo é dívida, tudo é devedor. E ele sabia que não faria diferença, os dois estariam em dívida e não poderiam viver com ele em comunhão enquanto estiverem em dívida. Então nós não somos diferentes. Ele estava ensinando que aquela mulher não era diferente de ninguém ali, porque aqueles fariseus e aqueles homens que estavam ali tinham pecadinhos, talvez, porque
que eram, né, seguidores da lei. Talvez você venha na igreja todo domingo, talvez você ore em casa todo dia, você interceda, você faça as coisas que Deus espera que você faça para agradar a Ele, e talvez você ache que eu estou perfeito. E quando encontra uma pessoa na rua, esse é pecador, vai para o inferno, sabe? A minha irmã, meu irmão, meu cunhado é imprestável, esse vai para o inferno. Graças a Deus que eu sou salvo. Cuidado, Deus não tem pecadinho, nem pecadão. Às vezes já começou pecando aí em julgar a pessoa e apontar o dedo, que era o que os acusadores de Jesus queriam fazer com ele. Que ele apontasse o dedo para aquela mulher. Jesus sabia que a mudança já tinha começado na vida daquela mulher. Então ele disse assim, vamos lá, no versículo 41, nós lemos, 43, eu acho que aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão, eu acho que aquele que foi mais perdoado, né? Quem devia R$500, ele acha que aquele homem seria mais agradecido pelo que fez, pelo que foi feito. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse, Simão, você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés, porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, e ela, porém, não para de me beijar os meus pés, desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés, nem foi na cabeça. Versículo 47, eu afirmo a você, então, que grande amor que ela mostrou, prova que os seus muitos pecados foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. É uma parábola bem complicada, vocês estão entendendo do homem, mas ele estava dizendo sobre o tamanho do pecado, não era a questão, mas o que o perdão era capaz de produzir, é isso que ele estava dizendo. A misericórdia de Deus, quando nos alcança, certamente a pessoa que deve mais, que está com a vida mais problemática na sua vida espiritual, sem Deus, sem esperança, fazendo tudo que não presta por aí, com certeza, quando ela encontrar-se com Deus e com o perdão de Deus, talvez ela seja mais grata até que você, que está aqui dentro da igreja, recebendo de Deus as coisas de graça. Deus abençoando, mudando a história de muita gente, trazendo respostas às suas orações, mostrando o amor e o cuidado dele. Você está com Deus e muitas vezes não demonstra o quanto essas pessoas, quando recebem a misericórdia de Deus, são capazes às vezes de demonstrar. Ele quer dizer que o efeito de quem ama, do amor sobre a vida de uma pessoa, é uma gratidão incomparável. E às vezes aqueles que estão não conseguem compreender que quanto mais é perdoado os pecados, por mais que sejam grandes, maior é o amor que é demonstrado de Deus. Então nós temos que sempre estar disposto a ajudar pessoas no processo de mudança da vida delas, de servir, de levá-las a encontrar-se com esse amor. E se você quer demonstrar amor, não aponte o dedo, aponte misericórdia de Deus, aponte o perdão, porque o perdão tem a capacidade de mostrar o tamanho do amor que habita em você, pela vida das pessoas. Então Jesus estava mostrando o efeito, não aqui do pecado na vida da pessoa, ele estava medindo o tamanho do pecado, mas medindo o efeito do tamanho do perdão. Que quando uma pessoa é perdoada, o efeito é incomparável. E às vezes aqueles até que já receberam, não agradeceram da forma que Deus esperava. De uma pessoa que entra aqui, às vezes tem um problema, que possa vir a congregar aqui e receber uma salvação da sua família, da sua casa, os seus desesperos, as suas angústias. Talvez ela seja mais fiel do que muitas pessoas a Deus, as coisas que Deus estabelece. Porque muitos se acomodam numa situação e esquecem
de dar o perfume que Deus espera, de molhar os pés dele, de chorar, de se humilhar, de buscar a Deus como deveria. E essas pessoas que você às vezes aponta o dedo, o dia que elas se converter, talvez ela seja mais grata a Deus do que você, do que eu. Então nós não temos o dever, não temos o direito de apontar o dedo para ninguém, por mais má fama que essa pessoa tem, por mais complicado que seja a vida dessa pessoa. Porque às vezes nós somos ingratos a Deus, já somos ingratos, pecamos porque não fazemos o que deveríamos fazer, estando na presença de Deus. E Deus ainda assim nos aceita, e Deus ainda assim mostra o amor, a misericórdia dele para conosco. Então essa é uma parábola que veio nos ensinar sobre o poder do perdão e demonstrar o amor de Deus. Então que nós possamos ser instrumento para demonstrar o amor e não para trazer acusações sobre a vida das pessoas, que não temos capacidade de entender as mudanças que Deus pode estar fazendo naquela pessoa. Os fariseus não entenderam, ninguém entendia o que estava acontecendo com aquela mulher, mas Jesus sabia. Talvez a história dela já tinha começado com ele, ela já tinha tido um encontro com Jesus, eu creio. E ele sabia que a palavra de Deus estava transformando aquela mulher uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Então, ajoelhar diante é o reconhecimento de dependência e perdão de Cristo. Beijou os pés é a expressão de gratidão e carinho, reconhecimento. Oferecer o bem, nada tem tanto valor do que o perdão que recebemos de Cristo. E não medir esforço para agradar a Jesus, mesmo não tendo recurso. Não tinha água, usou as lágrimas, usou o que tinha, a própria vida. A toalha se tornou o cabelo. Não tinha ouro nem prata, ofereceu o que tinha, o seu perfume predileto. Qual era o cheiro do seu perfume que sobe diante de Deus? Não quero dizer que aquela mulher ofereceu o que ela tinha, e aquilo agradou a Jesus. E você tem que se preocupar, você está na graça de Cristo, e às vezes está se preocupando com a atitude de outras pessoas, e você não pode viver a vida das outras pessoas, perder o seu tempo e ficar olhando para o que o outro fez e deixou de fazer. Comece a olhar o que você está fazendo na sua vida, e ofereça a Deus o que você deve oferecer com a sua vida, e ore por aqueles que precisam de mudanças. E às vezes a mudança já começou e você não consegue discernir às vezes o que Deus está fazendo. Deixe Deus terminar a obra que Ele tem na vida das pessoas. Apenas ajude orando e abençoando. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.